vamos conversar sobre o resultado das empresas que ainda os estão apresentando por conta do fechamento do exercício de 2024, apresentando os resultados do quarto trimestre de 2024. Veja que nós vamos falar no caso da Indi, uma visão um pouco mais superficial, porque ela não faz parte da carteira do canal e nós só aprofundamos quando faz parte da carteira do canal. Mas eu percebi que o mercado como um todo comemorou, eu vi alguns influenciadores aí falando bem da Indi, fazendo algumas cogitações sobre ela. Só tem um detalhe que me pareceu que não se tocou muito nesse detalhe, e é importante que você veja, na hipótese de você ser um acionista da Indi, ou até estar pensando em ingressar como acionista na Indi. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025 e agora são aproximadamente 20 para as 4 da tarde. Eu vou começar aqui pelas demonstrações financeiras padronizadas da Indi. Elas estão no padrão IFRS, que é o padrão que a gente utiliza justamente para deixar todas as companhias que nós olhamos dentro do padrão, né? E a apresentação desses dados, de modo que a gente possa ter a possibilidade de comparar uma com a outra. Eu vou direto aqui na página 15, onde a gente tem os ativos, porque lá no final das contas, nós vamos juntando essas informações, esses dados fundamentalistas, porque isso vai nos propiciar gerar indicadores, e são esses indicadores que fazem com que a gente olhe para a empresa e veja como está a saúde das empresas e também nos ajuda a comparar com outras empresas que são do mesmo ramo. Então o ativo aqui da Indi, ele sai lá no fechamento de 2023 de 42 bilhões, 224 milhões para 50 bilhões, veja só, 112 milhões, um crescimento aqui ó, de 18,68%. Óbvio, né, que os ativos não crescem com essa complexidade, né, nem com essa variação, uma extensão tão grande, consequentemente isso já nos chama a atenção que alguma coisa houve durante o exercício de 2024. Mas isso do lado do ativo. Do lado do passivo, nos interessa muito aqui é de fato o patrimônio líquido, que também nos chama bastante atenção, porque o patrimônio líquido ele sai de 9,8 bilhões para 12,2, quase 12,3 bilhões, um crescimento de 25,10%. Aqui 2 pontos de atenção, você como eventualmente um investidor. Está vendo aqui ó, que existe a reserva de lucros, tá? Isso aqui fica ali guardadinho, no caso de haver algum problema, é onde a empresa recorre, principalmente no caso de ter prejuízo. Então estava em 4,6, agora está em 6,7 bilhões. Mas tem aqui ó, dentro da reserva de lucros, porque você pode ver que nós estamos falando aqui ó, da rubrica 2.03.04 e ela vai até aqui embaixo aqui. Depois são só subdivisões dela. Então a reserva de lucros, ela teve a variação, né, que levou a isso, foi essa aqui ó, reserva de retenção de lucros, que sai de 2,6 para 5,1 bilhões, e isso com certeza né, é o fator que mais afetou a questão patrimonial. Exatamente aqui, reserva de retenção de lucros, porque na hipótese da companhia entender que ela tenha que ficar mais ou menos nesse patamar aqui, dentro da sua reserva de lucros, pode ser que uma parte acabe sendo distribuída a título de dividendos. Mas claro, né, que às vezes a gente também precisa entender o que fez com que evoluísse esses valores. Isso aí nós temos um relatório que a gente faz no final, onde a gente mostra o que pode ter acontecido. Depois aqui, na página 16, onde nós vamos falar sobre a demonstração do resultado consolidado, veja que as receitas de vendas de bens e ou serviços saíram de 10,7 bilhões para 11,2 bilhões. O crescimento aqui é de 4,38%. Então, se isso aí aconteceu, nesse crescimento, você espera que isso reflita no lucro, né? E o lucro ele sai aqui ó, de 3,4 bilhões para 4,3 bilhões. O crescimento é de 25,46%. Então, veja que você já nota que tem uma certa incompatibilidade. E o que afetou? Eu deixei marcado aqui neste quadro em vermelho. Veja que a gente também, neste caso, né, nós vamos olhar para as rubricas. Que rubricas são essas? Essa 3,04. Ela vai até aqui embaixo. Depois ela tem as suas subdivisões. Então, o que aconteceu no geral da rubrica foi que nas despesas ou receitas operacionais saiu aqui de 453 milhões para 1 bilhão e 500 milhões, quase 1 bilhão e 600 milhões. Então, veja que aqui a gente já tem uma evolução. O que houve aqui? Ó? Outras receitas operacionais que também tem essa evolução para quase 1,4 bilhões. E aqui embaixo, o fator principal, porque esse aqui é o 3.04.04. Então todos os que são 0,4, eles vêm até aqui embaixo, eu marquei errado, eles vêm até aqui, no que a gente está vendo tudo o que está acontecendo. E o que acontece? É que há uma alienação de participação societária em controladora em conjunto.
que saiu daqui, foi 0 no passado e 1,3 bilhões. Então, você veja que aí tem um fator não recorrente que está intervindo no lucro líquido, e, consequentemente, a tendência é que isso não se repita. Então, pode ser que a gente acabe tendo uma distorção em termos de até projeção de resultados, porque esse resultado está sofrendo um evento não recorrente. E os dados que nós apuramos, nós trazemos para essa tabela aqui. Nessa tabela, essa planilha, na verdade, ela registra aqueles indicadores fundamentalistas mais importantes que nós julgamos, pelo menos aqui no canal, e que vão nos auxiliar no método que nós utilizamos aqui no canal. A gente sempre recorre a ela para saber como elas estão e se, quando nós compramos, está ajustado com um racional propício para uma compra. Então veja aqui. No início do ano passado, em 2024, nós tínhamos uma projeção aqui que o lucro líquido pudesse chegar a 11,3 bilhões. E ele chegou, no final das contas, a 10,4, sendo que no terceiro trimestre a gente ainda tinha uma expectativa aqui que ele fosse a 10,5. Ele chegou a 10,7, aliás. Então veja que ele veio evoluindo, mas não chegou naqueles 11,3 que nós observamos lá no início de 2024. O lucro líquido, nós tínhamos uma expectativa aqui de 3,3 bilhões. Depois, um evento não recorrente que aconteceu e foi registrado no terceiro trimestre, nós imaginávamos que o lucro líquido pudesse chegar a 4,2, quase 4,3 bilhões. E, na verdade, ele chega a 4,3 bilhões. Então está mais ou menos dentro do que nós tínhamos imaginado em termos de lucro líquido. Aliás, eu cometi um equívoco aqui. Com relação à receita, que eu acabei apontando, é de 2023, mas é de 2024, então está falando em 11,3 e chegou a 11,2, mas tem um fator não recorrente. No meio lá no terceiro trimestre, a gente já tinha imaginado aqui em 10,5. Então agora a gente pode já atualizar os dados de 2024, colocados aqui em cima, então, todos os valores. E agora a gente pode ver aqui que o retorno sobre o patrimônio líquido vai a 35,4, fechando ano passado, e o retorno sobre os ativos, que a gente viu os ativos, 8,5. Veja que o patrimônio líquido da companhia saiu de 9,8 para 12,2, quase 12,3, esse crescimento aqui de 25,10. Um crescimento aí bem acima do que a gente tem observado para outras empresas de qualquer segmento, mas em especial aqui no segmento do setor elétrico. E agora nós podemos, inclusive, fazer nossa projeção. Eu tenho utilizado aqui nas projeções o juro real, lá quando começou o ano, um dos primeiros boletins Focus que saíram, então 7,74. Hoje o boletim Focus está até mais pessimista do que isso, mas por enquanto vamos deixar assim, depois a gente dá uma olhada. Mas a nossa ideia aqui é que pode a receita chegar a um pouco mais de 12 bilhões e o lucro líquido a 4,6 bilhões. Depois nós vamos ver se existe de fato essa possibilidade e veja que seria um lucro líquido que nunca aconteceu aqui, em toda a história da companhia. Mas ela distribuiu aqui R$ 2,66 de proventos em 2024. Se as coisas se mantiverem, a gente pode pensar em 2,8, R$ 2,87, R$ 2,90. E se nós dividirmos esse valor por 6, a gente pode inclusive trabalhar com preço teto aqui de R$ 47,91. Hipóteses. O patrimônio líquido que nós vimos aqui em 11,8, quando nós dividimos esse patrimônio líquido pelo número de ações que a companhia possui, 815 milhões, quase 816 milhões, nós temos esse valor patrimonial por ação, R$ 14,47. O preço da ação, quando eu estava fazendo esse vídeo, R$ 36,31, foi o fechamento da última sexta-feira, sendo que quando nós colocamos esse preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, nos dá esse número aqui, R$ 2,51. Nós não gostamos de empresa do setor elétrico que esteja acima de 2, porque as que a gente tem comprado tem ficado ali, inclusive abaixo de 1 ou no 1 indo para o 2, que é o caso da Taesa. Então, mas aqui tem um indicativo interessante, é uma ação que pode não estar cara nem barata, está mais ou menos dentro do esperado, cujo valor patrimonial dela é a metade do preço da ação. Então, se você compra uma ação, ela é 2,5 vezes o preço do seu valor patrimonial. Então, aí é claro, uma questão de você avaliar se isso vale a pena. Eu normalmente até não tenho olhado para empresas que tenham um PVPA tão alto. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação de 6,39, se for confirmado esse lucro líquido aqui, e pagando esse preço, você recebe de volta, em função do lucro líquido aqui, não é em função dos proventos, em 6 anos e 4 meses. Nos últimos 5 anos, a Engie ela veio pagando aqui, R$ 2,41 de proventos, em média, nos últimos 5 anos, o que nos dá um preço teto aqui de R$ 40,24. Então, todo indicativo é que talvez seja um momento de oportunidade da Engie. Até porque, se confirmar os proventos que a gente imaginou, ela vai aqui para um dividend yield de 7,92%, o que é bem melhor que os 6% que nós procuramos aqui no canal. Eu produzi esse relatório aqui, fatores que influenciaram o lucro da Engie. Veja que houve aqui um desinvestimento da TAG,
transportadora associada de gás. No início de 2023, gerou efeito não recorrente nos resultados, que eu tinha falado agora há pouco. Ao analisar os números, é necessário considerar esse impacto para ter uma visão mais clara do desempenho operacional da empresa. Então, por isso, esse é o detalhe que você precisa ficar atento. Aí tem outras questões aqui, né? Houve expansão das operações, a gente realizou um aumento considerável dos investimentos em 2024, está batendo em 9,6 bilhões, é bem alto até. Resultados operacionais, o volume de energia gerada e vendida é um fator de grande relevância, impulsionado pela entrada de operação dos complexos eólicos citados aqui, ó. Serra do Assuruá, Santo Agostinho e conjunto fotovoltaico de Assusol. E na análise dos resultados ajustados, resultados não ajustados, está aqui, ó. Ao analisar o resultado ajustado, o que exclui efeito não recorrente, podemos ver que o lucro líquido teve uma pequena queda, na verdade. Em vez de ter aquele crescimento de um pouco mais de 25%, ele teria tido um encolhimento, não fosse esses fatores recorrentes apontados aqui em cima. Se você quiser saber do projeto da companhia, dê uma olhada lá no segmento de expansão, está lá na apresentação. Veja que tem aqui projetos que estão em construção. Tem a parte de geração, tanto conjunto eólico quanto conjunto fotovoltaico, com duas capacidades interessantes aqui. Ó. A construção é porque são novos, né? 410 megawatts, mais 229 aqui. Então a gente está falando aí de 639 megawatts. 640 megawatts, na verdade. Em transmissão, eu achei interessante aqui, ó, essa linha aqui, né, Asa Branca, que vai Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, por mais ou menos 1 quilômetro, é grande, uma extensão interessante, e Graúna, que fica entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, de aproximadamente aqui 780 quilômetros. E nos projetos em desenvolvimento novos, a ideia aqui, ó, na parte eólica, mais ou menos, né, 779 megawatts, e na eólica, na solar, 907 megawatts, totalizando aproximadamente 1,7 megawatts. Desculpa, nesse caso aqui, seria 1,7 gigawatts. O endividamento, a dívida líquida está aqui do lado, 20,1 bilhões. Quando você divide essa dívida líquida pelo EBITDA, o ajustado, que é o que eles estão considerando, e que está aqui nessa linha em verde, então 2,7 vezes. Considerado razoável para o setor elétrico. A maioria da dívida, 71%, está vinculado ao IPCA, está ali embaixo, e 25% CDI, o restante taxa de juros de longo prazo. E só para se ter referência dos pares que nós vimos até agora, veja que o ROI da Engie está pelo menos melhor que o da Neoenergia, o retorno sobre os ativos também, e também tem uma alavancagem melhor que da Neoenergia. Vamos ver, à medida que nós vamos olhando para os resultados dessas companhias, a gente vai olhando ver como é que elas andam em comparação uma com a outra. Hoje sai o resultado da Auren. Como nós vimos, é uma empresa que, na verdade, ela está no momento que se oferece. Então, os influenciadores aí, eles têm razão quando eles apontam isso. Eu acho que a única coisa que você precisa prestar atenção é justamente nos fatores não recorrentes que acabaram influenciando no resultado. De toda sorte, se você vai na linha exclusivamente dos dividendos, parece que a companhia pode vir a pagar bons proventos ainda no exercício de 2025. Então, seria uma possibilidade interessante de entrar. Não é o caso do canal, a gente quer uma coisa mais consolidada, mais estável, e não é o caso da Engie, até porque o passado dela não tem mostrado como uma excelente pagadora. Uma pagadora, mas não é excelente. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.